Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E para você que não me conhece ainda, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde estive durante 20 longos anos nos bastidores dessa instituição. Ali eu vi, vivi e sobrevivi para que hoje eu possa estar aqui e contar tudo o que eu sei. Espero de alguma forma poder ajudar a você. Bem, no vídeo passado eu falava sobre o fato de que 20 longos anos que eu vivi nos bastidores da instituição não foram suficientes para saber de tudo. E hoje, após 10 anos da minha saída, eu ainda me surpreendo. Assim como você, ao assistir os meus vídeos, se surpreende, eu também me surpreendo assistindo denúncias de bispos que fizeram parte da cúpula da instituição. E com coisas que eu tenho visto na instituição aqui de fora, eu me surpreendo. Eu falei sobre isso no último vídeo. E falei sobre o quanto eu me senti enganado. E hoje eu vou falar sobre a Rede Record, que talvez tenha sido um dos maiores instrumentos do engano. E ele não o faz porque se apoderou de algo adquirido com recursos, suor do povo e com sangue e sacrifício dos auxiliares de pastores, dos pastores, das esposas, dos filhos dos pastores, para que hoje as filhas dele, os genros dele, a família dele, ele possa estar então desfrutando
tá? Do status de dono da Rede Record e se beneficiando dos privilégios que isso lhe proporciona. Esse foi um dos maiores enganos, se não o maior engano, a maior promessa de engano. E isso sim é passível de denúncia e também ao Ministério Público e também de processos. Todos os que se sentem lesados, todos os que foram usados e enganados, devem se entrar com ações, tá? Se mobilizarem para processarem o Bispo Macedo por causa desse engano, porque nós fomos ludibriados. E hoje eu me deparei aqui com uma matéria que eu vou ler aqui para vocês. Essa matéria ela está aqui no site Gospel Mais, que diz assim: olha, a Igreja Universal inseriu mais de R$500 bilhão na TV Record só em 2016. Pasmem vocês, só em 2016, R$500 bilhão, mais de R$500 bilhão. E diz aqui, olha, a Igreja Universal do Reino de Deus investe mais de R$500 bilhão em apenas um ano para adquirir horário de programação na TV Record. A maior igreja em número de membros, considerada neopentecostal, a Universal do Reino de Deus, atua de forma marcante na TV brasileira, conquistando uma extensa grade de horários que apenas na TV Record significa um investimento de R$500 bilhão, ou mais precisamente 575 milhões só este ano. A informação é de Ricardo Feltrin em sua coluna no portal da UOL. Eu quero fazer aqui uma pausa antes de seguir lendo para vocês, para dizer o seguinte, que na minha época a Igreja Universal ainda tinha na sua grade, em horários, vamos colocar assim, não nobres, ela nunca teve em horários nobres, assim como, por exemplo, o R.R. Soares tem na Band um programa em horário nobre, ali é horário nobre, que é o horário das novelas, das 8, do Jornal Nacional. Mas a Universal nunca teve na Record. Ela tinha horários medianos, mas sempre teve. Por exemplo, à tarde, 1h da tarde, ela tinha programa de 1 às 2 da tarde, nas TVs locais. Por exemplo, aqui em Salvador tinha na TV Itapuã. Então tinha ali um programa de 1 às 2 da tarde, eu fazia esse programa. Muito bem, só que com o passar do tempo, ela foi tirando as suas grades dos horários medianos, tá? Os programas da igreja, e colocando no lugar, pasmem vocês, programas como Pica-Pau, que são programas é um programa que dá muita audiência. É um desenho animado, um dos que dá mais audiência. E nós chegávamos a brincar entre os pastores, aqueles ou bispos que perdiam aquele horário para o Pica-Pau, e nós chegávamos assim a brincar, como diz zoar, e dizer: poxa vida, fulano, você perdeu o horário para o Pica-Pau, você está malzinho, o Pica-Pau ganha para você na audiência. Porque a Universal não estava preocupada com as almas. Na verdade, ela nunca esteve preocupada com as almas. Ela estava preocupada com a audiência da emissora, o crescimento da audiência da emissora. Então ela tirava um programa da igreja e colocava o Pica-Pau, certo? Tanto é que hoje não se tem programa, nem horários medianos, muito menos nobre, e hoje os horários de programação da Igreja Universal do Reino de Deus é na madrugada, aonde sequer os programas pontuam, é abaixo de 0 a pontuação, ou seja, dá traço no Ibope. Pouquíssimas pessoas assistem. E o que quer dizer isso? Quer dizer que esse valor de mais de R$500 bilhão, ou precisamente 575 milhões de reais, não justifica todo esse investimento nas programações que tem a igreja, só na Record, porque o horário é madrugada. Esses horários aí, a igreja fica para ela, por quê? Porque ninguém quer, não é comercialmente viável para a propagação, né, comercial, as propagandas ou empresas investirem nesse horário, porque de madrugada as pessoas estão dormindo, tá? Somente aqueles que têm problema de insônia, mas é uma gama
ínfima ali de pessoas. Então, esse valor é um valor exorbitante, tá? Bom, aí que a igreja fez? Ela procurou outras emissoras como a Band, como a Rede TV, que inclusive eu estava vendo, anunciando que o Bispo Formigoni vai estar no programa lá da Luciana Gimenez, que foi visitar o Templo de Salomão, e que nos programas dela, tá, ela exalta ali o trabalho da igreja no programa que ela entrevista o Formigoni, ela exalta, assim como também a Sônia Abrão, à tarde, exalta as novelas da Record, como os 10 Mandamentos, exalta ali o trabalho também da igreja. Claro, a igreja está investindo milhões na Rede TV, e após o programa da Sônia Abrão, vem o programa da Cristiane Cardoso e do Renato Cardoso. Quer dizer, milhões de reais investidos ali na Rede TV, outros na Band. A única que nunca abriu espaço para o programa da Igreja Universal do Reino de Deus foi o SBT. O SBT. Mas as demais, todas têm programação da igreja. Então, esse valor é um valor absurdo. Aí diz mais aqui, o investimento milionário da Universal na TV Record não é por acaso. A igreja possui grande parte da sua programação voltada para o público que não frequenta a instituição regularmente, mas que acompanha de casa as campanhas, eventos e temas religiosos transmitidos pela TV, até contribuindo para a manutenção da sua grade de programações. Segundo o Feltrin, o investimento atual da Universal é 139,58% maior do que estimados há 10 anos atrás, pela mesma quantidade horária. Na época, em 2006, a instituição religiosa gastou 240 milhões. O jornalista apresenta o que seriam os gastos da Universal com horários de TV no decorrer dos anos, como segue. Então vamos lá, em 2006 ela investia 240 milhões, em 2011 480 milhões, 2013 500 milhões, 2015 535 milhões, 2016 575 milhões. Bom, um aumento significante de 2006 para 2016, de 240 para 575 milhões, ou seja, o dobro. Isso então explica por que hoje a Record tem condições de pagar salários altíssimos e contratar a Xuxa Meneghel, Fábio Porchat, o Rodrigo Faro, quem mais? E todos os outros que vocês sabem aí que fazem parte, o Gugu, tá? São salários altíssimos, são contratações altíssimas. Na época o Tom Cavalcante. Por quê? Precisa-se de muito dinheiro, tá? E esse dinheiro tem que vir de algum lugar. De algum lugar. E é triste, é lamentável sabermos que no passado muitos passaram dificuldades e privações para comprar a Record e ela ser uma emissora para se ganhar almas, e hoje ela é uma emissora que só paga salários altíssimos a estrelas da Record, tá? Sabrina Sato e tantos outros aí que vocês sabem, Marcos Mion, por aí vai. Ora, é triste, mas é triste ver isso. Fora que a Record exibe programas como A Fazenda, que é uma vergonha nacional, um programa que faz apologia ali à prostituição, à traição, tá? À separação, tudo que eles pregam no altar dizendo que é contra, a emissora do Bispo Macedo, ela promove. Esses recursos são investidos na emissora para que ela promova isso. Aí diz mais aqui, olha. Vamos lá. Aí diz aqui, apesar de ainda respirar no Congresso projetos de lei que visam barrar o aluguel dos horários de TV e rádio para as instituições religiosas, como que prevê limite de horário em até 20%, a tendência é que essas programações continuem crescendo.
Segundo o levantamento feito pela coluna de Ricardo Feltrin no UOL, 1 de cada 5 horas de programação da TV aberta é ocupada por instituições religiosas. Este número revela não apenas o poder econômico e influência de algumas dessas instituições, como também a aceitação da população perante o conteúdo ofertado por elas. Por fim, ainda não há nenhuma lei que regulamente o conteúdo das programações religiosas veiculadas na TV. E o fortalecimento da bancada evangélica no Congresso tende a favorecer a veiculação de conteúdos religiosos, que em faturamento para a Rede Record anualmente significa 28,7%, ou cerca de 2 bilhões de reais só este ano, ainda segundo Feltrin. Então, enquanto não há lei que regulamente essa limitação, eles vão, eles vão ali articulando. E paralelamente a isso, aí você entende por que a igreja investe também tanto na bancada evangélica de deputados estaduais, federais. Por quê? Porque eles lá mexem os pauzinhos, como tudo nesse nosso país, essa política vergonhosa do nosso país, tá? E não pensem vocês que o partido PRB da Igreja Universal do Reino de Deus não está por detrás disso, não. Porque eu recebi aqui denúncias com áudio, tá? Que fala lá sobre Confins em Minas Gerais, o PRB de Confins em Minas Gerais. O ex-presidente do PRB de Confins em Minas Gerais me enviou aqui um áudio falando de como foi mudado o candidato a prefeito aí de Confins, de uma hora para outra, às escuras, às vésperas das eleições, porque embora Confins seja um lugar com poucos mil habitantes, não me recordo agora o número de habitantes, mas o faturamento é muito grande de Confins aí em Minas Gerais. Tá? E ele me deu nomes aqui, Então o ex-presidente do PRB aí de Confins, Minas Gerais, tá? Me enviou áudio, esse áudio eu já encaminhei para salvaguardá-lo, para não ficar apenas em minha posse. É óbvio que eu não sou burro, então eu já encaminhei em mãos do meu advogado, tá? Que tem todos os áudios guardados consigo, exatamente para qualquer ocasião oportuna. Então não pensem vocês que eles estão de fora, não. Então eles articulam lá, mexem os pauzinhos para poder ir dando fôlego, a igreja ganhando fôlego e ir, tirando vantagens de tudo isso. Então é vergonhoso, é mais um engano, ou talvez um dos maiores enganos que existe em toda essa história suja da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E quero aqui deixar bem claro o seguinte, que as minhas denúncias não são contra membros da igreja. Se você é um membro e se sentir ofendido, então isso aí, você está se sentindo ofendido. Mas a minha denúncia aqui no meu vídeo, e eu tenho como provar isso com a minha fala, é contra a cúpula da instituição, os líderes, os manipuladores, os enganadores da instituição. Tá? E tenho áudios, denúncias, e-mails para me defender judicialmente, e assim o estou fazendo. E podem processar. A cúpula, quer dizer, eles na verdade não processam. E eu não tenho medo do processo de vocês. Tanto que, ultimamente, eles estão espalhando, e eu muito me admiro de você, João Leite. Eu muito me admiro de você, Bispo João Leite, que cuida hoje do estado da Bahia. Eu muito me admiro de você, Bispo João Leite, que eu já vi chorar no volante de um carro dirigindo ao meu lado por causa da pressão e das cobranças na época em que estávamos trabalhando eu e você aqui no estado da Bahia. Tá? Aonde vinham de lá a pressão e as cobranças da secretária lá, que eu vou tentar, a Alba, que era a secretária que cobrava, tá? E você perdeu o estado aqui da Bahia e foi cuidar lá de Nova Iguaçu, porque os resultados aqui não eram o que eles queriam. Muito me admiro você.
Mas podem processar, pode espalhar processos pelo estado da Bahia e pelo Brasil. Porque, se necessário for, escutem aqui a cúpula, se necessário for, vocês já estão vendo o movimento, as pessoas se mobilizando espontaneamente, sem pressão, sem cobranças, sem ameaças, elas estão se mobilizando, gravando seus vídeos, denunciando, até pastores da instituição, que estão dentro da instituição, estão cedendo entrevistas. Se necessário for, tá? Eu vou mobilizar pessoas, eu mobilizo o Brasil, eu mobilizo o mundo. E eu pessoalmente vou até a porta do Ministério Público. Se necessário for, eu me acorrento lá. Que fique registrado isso. Se necessário for, eu faço uma greve de fome lá. Nem que eu tenha que sair de lá na pele e no osso, ou então dentro de um caixão. Mas as denúncias serão apuradas. Eu vou chamar a atenção do mundo. Vocês podem, os processos de vocês contra mim serão nada em relação ao barulho que eu vou fazer no mundo. Só se antes disso vocês tirarem a minha vida. Mas todos saberão que foi vocês que ceifaram a minha vida. Então não adianta tentar me calar, tentar me amordaçar, colocar mordaça na minha boca, porque eu vou continuar denunciando. E sejam corajosos e não sejam covardes. Se vocês querem se confrontar comigo, as suas provas com as minhas provas, então venham de uma forma leal. Não queiram de uma forma covarde, porque eu não vou me acovardar. Vocês observaram como nos últimos dias, mais ainda, eu fiz vídeos, publiquei vídeos, porque não adianta. Quanto mais vocês me processarem, então maior vai ser o barulho que eu vou fazer. Procurem outra arma, porque essa não vai funcionar. Essa não vai funcionar. É um recado que eu mando aqui para todos vocês. Para todos vocês. Tá? Então, tá aí. Eu vou vir com mais vídeos. Você que gostou desse vídeo, dá um like aqui. Curta, compartilhe os vídeos. Tá? Com o maior número de pessoas possível. E vamos continuar. E você que quiser se inscrever, tá? Ou melhor, fazer parte do meu hall de amigos no Facebook, eles excluíram o meu Facebook essa semana. De uma forma covarde, atitude covarde deles. Não podem vir por um embate, porque nós estamos com a verdade. Eles estão com o engano e com a mentira. Então o que eles fizeram? Excluíram meu Facebook que eu tinha aí já há não sei quantos anos, 7, 8 anos. Mas não tem problema. Então aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link onde você vai lá e não me envie convite não, porque já está cheio, não vai aceitar. Nem convite que você enviar vai aceitar, porque até o número de pessoas que enviaram o convite já estão aguardando, já estourou. Então você vai lá e siga, porque tudo que eu publicar você vai ser avisado. Você vai procurar onde tem escrito seguir e vai me seguir lá. Tá bom assim? E vamos continuar então nessa nossa luta. Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.